Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Então, seguinte, esse vídeo não é roteirizado, tá? Só vou falar o que vem na minha cabeça. E basicamente, vou falar algumas coisinhas que vieram acontecendo, né? Que aconteceram, na verdade, durante esses 4 anos e desde que eu postei o último vídeo. Então, bora lá. Enfim, como eu já disse, né? Já faz 4 anos desde que eu postei o último vídeo aqui no canal. Eu admito que em parte foi muita preguiça que eu tive, procrastinação, mas também teve coisas que aconteceram que acabou me motivando muito para que eu postasse um futuro vídeo. Eu já gravei 3 vídeos e eu tava editando os 3, só que por conta de alguns empecilhos eu acabei vendendo o PC, outro que o arquivo ficou corrompido. Antes eu editava pelo celular, né? Só que o que aconteceu? Numa madrugada, quando eu já tava acabando uma parte do vídeo, porque como eu editava pelo Lightmotion, eu acabava, e ele travava muito, né, no meu celular, eu acabava dividindo todo o vídeo em 3 partes. No caso, dependendo da duração do vídeo, se fosse maior, eu acabava dividindo em uma parte a mais também, né, no caso em 4. Aí o que acontece? Eu tava editando, exportei o vídeo e quando eu fui dormir, eu lembro de eu ter assistido, porque sempre que eu exportava o vídeo, né, eu ia na galeria e assistia o vídeo que eu acabei de exportar, pra poder ver se ficou tudo certinho, né, na parte final, né. E aí eu fui dormir, só que quando eu acordei, cara, o vídeo tinha sido apagado, literalmente, e não foi eu que apaguei. Eu lembro bem que eu não apaguei nada do que eu havia editado. Foi olhar no editor de vídeo e também não tava lá, nada. Ou seja, o arquivo só se corrompeu sozinho. É foda, porque eu passava muitas horas editando, pô, e nesse celular, no caso meu antigo, né, ele travava muito. Então o que é que eu fazia? A cada alteração, até que grande que eu fazia, eu ficava, entre aspas, exportando. Eu simulava uma exportação, né, de vídeo para poder ficar assistindo dentro do Lightmotion, né, vamos dizer assim, a versão final. E aí eu tinha que fazer isso porque sempre travava e não dava para poder assistir pelo preview. Então eu tinha que fazer isso direto, pô. Então imagina, você passar, sei lá, 5, ou então dependendo do vídeo até mais, tá ligado? De 5 minutos simulando a exportação só para poder ver como é que ficou uma alteração pequena. Então era demorado, pô, e naquele dia eu tinha ido dormir acho que umas 3 horas da manhã só editando pelo celular, que era a única coisa que eu tinha na época, né? Depois eu comecei a trabalhar e eu comprei o computador. E aí eu fiz isso, só que me desmotivou demais, pô, porque literalmente o arquivo todo tinha sido corrompido. E aí eu fiquei muito puto, acabei ficando muito puto. Só que de qualquer forma eu tentei voltar, né, com o vídeo. E aí eu regravei tudo. Quer dizer, na verdade eu não regravei tudo, né? Eu regravei uma parte porque a maioria do áudio, uma boa parte do áudio, na verdade, eu acho que uns 80% do áudio que foi corrompido, as outras partes ainda tava lá tranquilo, então eu só fui regravando o que eu lembrava, né? Porque o roteiro em si ainda tava com os cortes, então era meio complicado. E aí o que é que eu fiz? Eu regravei tudo de novo, fui editando tudo de novo, só que aí veio a parte da procrastinação. E aí veio a procrastinação, veio a escola, que naquela época eu ainda estudava. E aí depois o que é que eu fiz? Eu olhei assim, acho que eu vou procurar um emprego agora. E aí eu procurei um emprego. Ainda trabalhei no supermercado por um tempo. Trabalhei. Montei meu PC. No caso eu trabalhei com Java Aprendiz. E aí montei meu PC. E fiquei, né, com a ideia de poder editar pelo PC, que seria muito melhor. Só que também veio em partes a procrastinação. E também eu acabei esquecendo muito. Eu ia pro trabalho, aí voltava e eu já queria ficar jogando no PC. Então eu esquecia de até abrir o DaVinci Resolve, foi o editor de vídeo que eu mais gostei naquela época. E depois disso, o que é que eu fiz? Agora eu vou iniciar uma faculdade, né? Eu pensei em já fazer uma faculdade faz um tempo e aí eu iniciei. E aí foi que realmente piorou a situação. Se eu já tava, vamos dizer assim, procrastinando, já tava esquecendo por conta do trabalho, foi que aí na faculdade foi pior, porque eu fazia uma faculdade em outra cidade, porque na minha cidade em si não tem. O curso que eu tava querendo, que é ADS, né? Análise e Desenvolvimento de Sistemas, não tem nas faculdades próximas. Então eu tive que ir para uma faculdade que se chama Recife. A maioria do pessoal já conhece, né? Recife, Pernambuco. Então eu acabei indo pra lá. Ainda tô, na verdade, fazendo faculdade lá. Porque ainda troquei de faculdade. Antes eu tava fazendo na Estácio, agora eu tô fazendo na Unibro. E aí eu acabei fazendo essa mudança que também até aumentou o meu período. Aumentou um período a mais, né? Eu teria 2 anos e meio, agora eu vou ter 3. E agora, né, eu tô voltando. Já aconteceu realmente muita coisa com relação a decepções, né, que me desmotivaram muito, outras coisas que, como a venda do meu PC, acabei comprando um notebook para poder facilitar até para levar para faculdade, e foi um notebook até que bem, mais ou menos, bem ruim na verdade. E aí resultou nisso, né? Uma procrastinação absurda, uma preguiça
desgraçada. Mas tamo aí voltando, né? Tamo aí tentando trazer alguma coisa. Eu acho que o que vale é exatamente essa intenção de você querer voltar pra algo que você sabia que poderia dar certo. Porque se eu tivesse continuado, obviamente eu ia melhorar na edição. A minha edição pelo celular já tava melhorando, ia ser, sei lá, 10 vezes melhor do que a desse último vídeo. Mas, infelizmente aconteceu. Eu não dei seguimento, né, naquele momento, mas agora, vamos aí. Eu acredito que o que importa mesmo seja o que você realmente quer. Então, eu segui muitas coisas, eu tentei fazer muitas coisas e, infelizmente, muitas delas eu acabei desistindo no meio do caminho. E o problema é esse, o meu problema no caso, né? E de algumas pessoas eu acredito também, que seja iniciar algo, mas sempre desistir em uma etapa, seja no início ou na metade, ou sei lá, você já tá ficando muito bom naquilo, mas você simplesmente só para. Então, contanto que você volte, contanto que você realmente dê seguimento àquilo, mesmo que seja de anos atrás, eu acho que é o que vale mais. Eu já desisti de muita coisa durante esse tempo, e eu me arrependo de muitas coisas por ter desistido. Então, o que eu falo, tenta pensar um pouco mais naquilo, procura de verdade o que você quer, e mesmo que seja uma coisa que possa ser difícil, no meu caso não era tão difícil assim, mas independente das situações, se for uma coisa que seja difícil, não se deixe levar pela situação, realmente siga em frente, pô, só vai de cabeça, mergulha no que tu quer pra tua vida. Eu sei que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, isso é um fato, mas todo mundo tem uma força de vontade que, quando você parar pra pensar, é absurda, e quando você coloca em prática é mais absurda ainda, porque você percebe que você poderia de fato ter conseguido aquilo. E eu acredito que se você quiser iniciar algo, ou só dar continuidade, que é o meu caso, que o seu objetivo deve deixar a tua marca, seja em alguém ou em algo específico que você fez, contanto que as pessoas saibam que você fez aquilo, só pra realmente deixar a lembrança na mente delas, é o que vale também. É como um personagem de Sessou no Frieren, que é o Himmel. Ele havia falado em um dos episódios que, pra poder ser lembrado, você deve mudar a vida de alguém, mesmo que seja com um ato bem pequeno, mas isso vai fazer muita diferença. Então é isso. Não foi exatamente tudo o que aconteceu, mas em partes foi na procrastinação de motivações, né, por conta de pessoas e realmente empecilhos, né, que aconteceram na minha vida por conta de burrices minhas. É muito mais valioso você só parar pra pensar 2, 3 vezes ou até 5 vezes antes de iniciar alguma coisa. E acreditem, eu já fiz muita coisa sem pensar. Mas então, esse é um vídeo bem simples. Se possível, espero que vocês deem alguma sugestão de vídeo. Eu vou ler os comentários com carinho. E qualquer sugestão que vocês mandarem, eu vou usar o máximo da minha criatividade para poder transformar em um vídeo. Então, é isso. Valeu, pessoas. Tamo junto e até.